Olá a todos, eu sou a Anaís Adrianopoulos, a vossa host do podcast, e hoje trazemos um tema super urgente: o clima, as crianças e o amanhã. Temos aqui dois convidados que vão ajudar-nos a esclarecer e a tirar algumas dúvidas sobre este tema, como eu já tinha dito, super urgente. Por favor, façam o favor de se apresentar. Muito obrigada por este convite. Eu chamo-me Tatiana Marrufo, sou médica investigadora moçambicana e trabalho na área de saúde e ambiente. Tenho um foco particular e paixão particular por mudanças climáticas. Bom dia, eu sou o Carlos Serra, sou professor, investigador e ativista ambiental e trabalho principalmente com aspectos relacionados com a educação ambiental, com a proteção e conservação de ecossistemas, com a resiliência às mudanças climáticas e com aquilo que nós chamamos de desperdício zero e pronto, economia circular, que é um chavão que agora nasceu. Muito obrigada por cá estarem e tenho a certeza que todos vão gostar e aprender muito com este tema que trazemos aqui hoje. Para iniciarmos com uma base sólida, queria que nos ajudassem a perceber o que são, afinal, as alterações climáticas. Bom, é assim, o clima está a mudar a nível global, mas o clima também tem mudado ao longo do tempo a nível local. As causas podem ser naturais ou, como agora sabemos, cada vez mais humanas. Ou seja, o ser humano está por detrás das grandes mudanças que estão a acontecer no planeta Terra. A principal razão a nível global é o crescimento de gases de efeito estufa. São gases que produzem basicamente a retenção do calor na atmosfera, fazendo com que o planeta se transforme num caldeirão, que está a acontecer. Portanto, é o chamado efeito estufa, significa que quanto maior a concentração de dióxido de carbono, de metano e de outros gases a nível da atmosfera, menos os raios solares conseguem, portanto, regressar ao lugar da sua proveniência. O resultado é que nós vamos aquecendo. O aquecimento dá-se nos continentes e dá-se no oceano. E isso tem impactos muito grandes. Mas depois tem uma relação importante com o que acontece a nível local. E eu acho que é muito importante que cada país é um caso e Moçambique tem características muito próprias. Então nós já tínhamos as nossas mudanças climáticas. Elas já vinham acontecendo, historicamente acontecendo. Uma das razões, por exemplo, para gerar uma mudança climática local é o desmatamento. Certo. É cortar o verde e não plantar. E não plantar, exatamente. Não fazer a reposição. Sim. E pode falar também um pouco dos problemas urbanos que temos. Sei que o Carlos é muito ativo nas redes sociais e também em forma de seu serviço para a sociedade. Pode falar um pouco? Sim, o que eu acho que está acontecendo em Moçambique, isso está já documentado. O ano passado foi aprovada uma política de urbanização e nós fizemos um diagnóstico profundo. A forma como a nossa urbanização tem vindo a acontecer e de um ritmo muito acelerado, não é neste momento boa para o ambiente e para aquilo que nós chamaríamos o verde no geral. Ou seja, a urbanização ela é feita sem critérios, é feita de forma espontânea, cada um decide como construir, onde construir, não tem nenhuma obrigação para o que lá encontra no terreno, portanto, na zona de expansão. E o resultado é que nós estamos a perder dia após dia ecossistemas muito importantes, estamos a perder árvores e a quantidade de árvores que é plantada não compensa o que nós temos vindo a perder. Então não podemos só pensar, portanto, numa única cidade. Hoje já temos assim um pulmão de Batão muito grande naquilo que nós hoje chamamos de área metropolitana de Maputo. Por exemplo, no caso da cidade capital, nós já à volta temos os municípios da Matola Rio, Boane, temos Marraquém também. Então este todo que é a área metropolitana de Maputo é um exemplo do que não deve ser feito em termos ambientais. Então quanto menos verde urbano, mais exposição e vulnerabilidade aos fenómenos climáticos extremos e depois, isso deixo para a minha colega, menos saúde. Sim, sim. Também a questão das queimadas dos lixos. Sim. E estas questões que vêm acontecendo no nosso dia a dia. É mesmo contextualizar os pais e os familiares em casa para que percebam que isto é algo atual.
Sim, grande parte das habitações, grande parte das famílias nesta grande área metropolitana não têm acesso a serviços básicos de saneamento, por um lado, de gestão de resíduos sólidos, por outro lado. Então, a solução muito encontrada é queimar errado, liberta dioxinas e furanos. Ainda fazemos pior, que usamos plástico para atear as fogueiras ou os fogareiros, que é um assunto de saúde muito sério. Enterramos. Se enterrássemos orgânico, tudo bem, mas é que estamos a enterrar plásticos e outros materiais muito sensíveis e tóxicos. E deitamos em qualquer lado. Numa vala de drenagem, num terreno supostamente abandonado, ao longo da estrada, no mar, nos rios, no mar, portanto, deitamos de qualquer maneira. E pronto, e queixamos todos do problema do lixo, mas somos parte dele. Nós produzimos e descartamos. E há soluções que podem ser levadas a cabo a nível de casa, a nível familiar, que podem fazer muita diferença. Sim. Depois vamos lá. Passando aqui para a doutora, quais são os principais efeitos das alterações climáticas na saúde dos indivíduos, mas principalmente das crianças? Bem, é um pouco difícil às vezes falar de mudanças climáticas e saúde, porque a percepção da maioria é que não existe grande relação. Quando se fala de mudanças climáticas, é claro, falar-se da agricultura, falar-se das águas, mas todos estes sistemas depois afetam a saúde. Tanto o sistema agrícola como o sistema aquático, todos eles depois afetam a saúde. Inclusive o ar, que esteve aqui muito bem a falar dos gases que nós libertamos por causa da gestão dos resíduos. Então tudo isto reflete sobre a saúde. Está muito bem estudado que existe o problema da qualidade do ar e a relação com as doenças respiratórias. E, infelizmente, as nossas crianças, elas têm como principal causa de doença as doenças respiratórias. Uma delas são as doenças respiratórias. E, infelizmente, causa inclusive de morte nas crianças. Então, aqui já percebemos que se nós alteramos a qualidade do ar, estamos a afetar a saúde das crianças. Imagina as crianças que já têm problemas alérgicos. Então significa que elas estão ainda mais vulneráveis a qualquer alteração de qualidade do ar. Por outro lado, temos as crianças que vivem em áreas de risco. Estivemos a falar áreas com enchentes ou algo assim, elas não têm acesso aos cuidados de saúde. Estas estão ainda mais vulneráveis há situações de impactos das mudanças climáticas. Mas isto é um assunto. Falamos da poluição, do ar, das águas, mas temos a questão da segurança alimentar. Ou seja, há enchentes, há seca, temos menos produção agrícola, há menos alimento de qualidade que chega à mesa da família, mas também das crianças. Isto muitas das vezes leva a que elas, de maneira crónica, cheguem a uma situação de desnutrição. Certo. Porque não recebem os alimentos adequados, os nutrientes necessários para elas desenvolverem. Porque elas, na verdade, estão em fase de crescimento, desenvolvimento. Todo o seu sistema está crescendo e desenvolvendo. Sim. Então, se elas não recebem alimento e nutriente necessário, significa que vão para uma condição de desnutrição. Isto é um impacto que pode ser consequência das enchentes, da seca, que são os eventos extremos climáticos. Mas, por outro lado, também podemos pensar, estava aqui a pensar na situação das doenças diarreicas, que é outro grande problema de saúde pública para as crianças e também uma das principais causas de morte em crianças. O acesso à água segura é um problema para as famílias e para as crianças em particular, que elas acabam desenvolvendo diarreias e nós temos visto, após ciclones, após grandes cheias, surtos de cólera. Sim. Que nós temos vindo a vivenciar no nosso país. As crianças têm sido afetadas por estas doenças diarreicas, mas também o que acontece é que também vamos ver que os vetores transmissores das doenças, né, podem ser os mosquitos, os ratos,
e vários outros, eles têm tendência a aumentar quando nós temos uma situação de água poluída ou água que está parada. Então, estes vetores aumentam e há uma maior probabilidade de nós termos doenças transmitidas por estes vetores. A número 1 em Moçambique é a malária, Sim. que nós temos, todos nós conhecemos, e afeta também, mais uma vez, as crianças. E, infelizmente, elas também morrem antes dos 5 anos por causa da malária. Então, são situações que temos que pensar e temos que pensar como proteger as nossas crianças destas questões relacionadas com a saúde. Há uma que dificilmente se pensa. Uma criança que está numa situação de choque frequente, ou seja, está numa área que frequentemente é afetada por ciclone, por cheias. Imagina a cabecinha desta criança. Era lá onde eu queria chegar, escola, exatamente. Não vai à escola, não tem acesso a cuidados de saúde, como deve ser, ou Sim. que ela tem direito. Tem a sua família dispersa, às vezes não estão todos no mesmo centro de reassentamento. Como é que ela fica em termos de saúde mental? Mental, exatamente. É um trauma muito grande para elas. Por mais que elas recuperem deste estado, elas vão viver com este trauma, cria ansiedade para futuros eventos. Então, é uma situação que não se pensa em termos de saúde, não só da criança, mas toda a família. Toda a família. Mas como estamos aqui focados em falar da criança, mas é importante pensar que não só os adultos precisam de apoio psicossocial, Sim. mas também as crianças. As crianças, exatamente. Hoje em dia também já temos ouvido falar de alguns termos, como por exemplo a ansiedade climática, que é esta ânsia de um possível futuro evento voltar a acontecer e não só o próprio trauma que a catástrofe natural pode causar no desenvolvimento emocional e psicossocial da criança. Muitos pais hoje em dia sentem-se um pouco à deriva e impotentes, não sabem muito bem por onde começar, mas a prática acho que é como o Carlos estava aqui a dizer, que há estratégias que pode-se ir fazendo e o que é que uma família pode fazer para proteger o seu núcleo, né? Começar por casa, o que é que podemos fazer para proteger não só a saúde, mas também o ambiente e começar a fazer a diferença. É assim, antes mesmo de falar da casa, hoje advoga-se uma ideia de urbanização resiliente. Porque se nós focarmos apenas na casa e não considerarmos, por exemplo, os caminhos de água, as bacias de retenção de águas, o verde urbano, portanto, os muros de contenção, as estratégias também coletivas de prevenção, os avisos, os alertas, tudo isso, se não for considerado, de nada servirá. Portanto, focar-nos numa única casa. Sim. O que é que vai acontecer é que vamos estar isolados e aquilo acaba nos afetando. Na mesma. Então, cada vez mais se defende que a estratégia passa por uma organização a nível de bairro, de comunidade, por uma maior inclusão de todos. Portanto, e isto passa necessariamente por usar as melhores abordagens de comunicação, de sensibilização e de mudança, portanto, de geração de mudança. E a urbanização resiliente não implica somente grandes obras de engenharia, portanto pode-se fazer muito com pouco, usando, por exemplo, soluções baseadas na natureza, baseadas naquilo que encontramos no dia-a-dia, mas lá está, com um imenso engajamento. Se não formos felizes, né, nesse sentido, vamos continuar a ficar seriamente expostos. Portanto, o que nós vimos ao longo da nossa costa, especialmente costa, mas também interior, porque é preciso compreender o que se passou nos rios, não é? Sim. O exemplo das enxurradas de Boana há 2 anos, que foram muito sérias, ou da Grande Maputo. Então, mas ao longo da nossa costa, nós já temos casos de muitas comunidades afetadas por 2, 3 ciclones em 5 anos apenas. Sim. Portanto, o número de ciclones e a sua intensidade e o poder que eles têm tem vindo a crescer. É um atrás do outro. Nós não conseguimos recuperar do primeiro, já levamos com um em cima. Categoria 3, categoria 4, portanto, isto é tão sério, tão sério, que nós temos mesmo que repensar por completo. E se não reconstruirmos as nossas vidas com estas abordagens de resiliência, portanto, está tudo perdido. Então,
ao longo do tempo, a população foi se fixando na costa. E há razões, basicamente, de natureza económica. Não é? Nós focamos a juntar rotas de comércio. Só que ao nos fixarmos na costa, nós geramos vulnerabilidade, porque fomos desmatando, fomos ocupando, fomos praticando a agricultura, fomos construindo, e tudo isto foi feito ao longo das últimas, principalmente das últimas 2 centenas de anos, diria 1 centena de anos para o caso das grandes cidades, mas pronto, as pequenas comunidades já lá existiam há mais tempo. E estas comunidades estão vulneráveis, porque o que plantaram não era dali. Pouca gente tem essa noção. Sim. Se queremos ver uma floresta nativa, não é preciso ir longe se vivemos na cidade de Maputo. Porque nós já não temos aqui na costa. Sim. Temos que nos deslocar a Chiang e entrar mesmo. Ou temos que ir a Macaneta para ver, ou a Matutuíne para ver. Portanto, o que nós temos hoje ao longo da costa aqui de Maputo já era. Portanto, são casuarinas que lá estão e não tem nada a ver com o que existiu. Portanto, a floresta costeira desapareceu e deixou-nos expostos. Então, qual é o grande desafio hoje? É restaurar os ecossistemas. É um trabalho muito grande. Proteger e conservar os que existem para que não voltemos a ficar seriamente expostos. O bairro de Isídua, na cidade de Quelimane, um exemplo que eu dou sempre, ele tem núcleos urbanos em zonas em que o mangal está a ser conservado e outros em zonas em que o mangal foi devastado, degradado. Então, o ciclone Freddy, ele caiu, e com uma força e uma violência grande, e os impactos do ciclone foram diferentes na zona onde o mangal estava de pé e na zona onde o mangal tinha sido cortado. E lá está. E os impactos que nós vimos acontecer naquela comunidade, aquela que estava em situação mais vulnerável, foram de toda a ordem, incluindo, a seguir ao ciclone, vieram as doenças diarreicas, veio um surto de cólera em Quelimane, e aconteceu, e em 2023 tivemos também maior exposição, que eu queria sublinhar, muito maior exposição a situações de violência na criança, portanto, violações e coisas desse género, uma exposição terrível. Então temos trabalho. E a nível da saúde, o que é que pode-se fazer para tentar proteger a saúde das crianças? Isto mais para os pais. O que é que eles podem ir fazendo? Estratégias simples, mas que podem ter um impacto significativo. Eu acho que a nível da saúde as estratégias não são muito diferentes do que aqui ouvimos. A questão dos alertas, a questão da comunicação, a questão da melhor percepção do que isto representa para a família, para a comunidade, para a criança. É todo um processo de literacia, educação para esta área, um pouco mais de consciência ambiental, entendendo os impactos sociais, mas também os impactos que envolvem a saúde. Estas são as melhores estratégias. Obviamente que o setor de saúde está pensando num plano concreto para implementar estratégias de adaptação de nível nacional, que depois vai descer um pouquinho para as províncias, distrito, mas sem envolvimento da comunidade, de quem é mais afetado, as estratégias não serão tão efetivas como nós pretendemos, como setor. Então, são basicamente as mesmas estratégias que foram aqui mencionadas, mas aliar ao fato da educação, mais benefícios com certeza nós teremos para a saúde. Esta questão, por exemplo, de melhorarmos os ecossistemas, ensinarmos desde pequenos os meninos nas escolas, o que significa plantar uma árvore, o que isto representa para ele, para a comunidade, para o planeta em geral, é importante. Melhorarmos também a qualidade do ar que nós respiramos. Significa que reduzimos o risco das alergias, das doenças respiratórias nas crianças. Então é importante que esta força seja coletiva e que envolva várias esferas da sociedade. E é importante porque a maior parte dos benefícios depois vão também essencialmente para a saúde e bem-estar de todos. Porque
que queremos criar crianças informadas e não ansiosas, quais são as estratégias, como professor, que acha que podem ser ensinadas? Eu, na minha altura, quando estava na escola, já ouvíamos falar um pouco da educação ambiental, e à medida que fui, pronto, de quarta, quinta, sexta, até chegar à 12ª, já havia uma disciplina chamada gestão ambiental. E eu pude perceber a evolução no ensino, mas isto foi no ensino privado, fui privilegiada. Então, queria perceber quais são, a nível de educação, como é que nós podemos educar as crianças sem criar medo também. Eu acho que todo o setor de educação precisa, na minha ótica, de ser repensado e tem que haver maior investimento público. Eu sei que a nível do orçamento do Estado, o que vai para a educação tem vindo a crescer, mas não acompanha o ritmo de crescimento da população. Nós temos aqui um desequilíbrio muito grande. A nossa população está a crescer exponencialmente, está a crescer acima da economia. Então o número de escolas, o número de salas de aulas, o número de professores, o número de tudo não acompanha o ritmo de crescimento da população. Então é necessário, de facto, que a economia esteja melhor, que produza mais receitas para podermos investir mais nesta educação. E isto passa, antes mesmo de falar de conteúdos, de currículos, passa claramente pela prioridade que a educação deve ter, pelo investimento forte em professores, pelas condições de trabalho desses mesmos professores, pelos incentivos, pelos estímulos. Se um professor não tem nenhuma vontade de ir trabalhar, e atenção que o nível de abstenção dos nossos professores das escolas públicas é elevadíssimo, anda perto de metade. Portanto, digamos que as crianças estão metade do seu tempo fora das aulas, então estamos com um problema. Então, mesmo que a gente coloque lá nos currículos coisas muito bonitas, não vai acontecer quase nada no final do dia. Agora, os professores têm que ser preparados para a questão da educação sanitária, para a saúde, para a higiene, para o ambiente. Porque se nós formos a algumas escolas aqui da periferia ou dentro mesmo da cidade de Maputo, nós vamos encontrar nos sanitários condições horríveis. Então, é esta a situação. E claro, e crianças que também nas respectivas casas podem ter um cenário idêntico. Então, isto, além de traumas, gera aquilo que eu chamaria uma normalização. É normal. Portanto, o que se passa na via pública é um prolongamento do que se passa na escola, do que se passa em casa. Portanto, os miúdos não se vão comportar de maneira diferente. O miúdo cresce, vai ser aquele mesmo jovem que vai jogar uma garrafa de vidro na praia, num lugar onde ele depois vai regressar no dia seguinte sem se lembrar. E gera um acidente muito grande. Então eu sinto que nós temos que inovar por completo. Agora, nas experiências piloto que a nossa organização teve e outras organizações estão a ter, de uma educação para a cidadania, que é ambiental, mas acaba incorporando aspectos de cidadania, de saúde, de resiliência, etc. Os resultados são muito interessantes. Ainda outro dia, foi ontem mesmo, portanto, aproximou-se-me um rapaz que estava a jogar futebol no campo da faculdade, que não é dali, portanto, e eles chamam-me Tio Serra. Depois, rapidamente, eu associei Tio Serra, portanto, escola, assim, eu fui aluno da 3 de fevereiro, 2018. Eu olhei para ele, é um gandulo. Ele virou-se para mim e disse, eu nunca mais me esqueci. Lixo no chão, não. Portanto, então, nós iniciámos um programa piloto numa escola em 2017, estendemos para mais algumas escolas, e não tínhamos condições, muitas condições, mas eram só os nossos educadores ou voluntários, mas o impacto nas crianças foi impressionante. Então, lá está, se investimos na educação, nós conseguimos, tá? Mas agregamos um elemento à escola, fomos buscar fora, né? E colocamos na escola. Isto é um aspecto. Depois a educação, não é só na escola, é uma educação para a comunidade, portanto, há modelos de educação formal, não formal. Então, os nossos mídias deviam estar a falar destas coisas todos os dias. Absolutamente todos. Os nossos influencers deviam estar a falar disto todos os dias. Eu fico um bocado entristecido, porque quando se fala de lixo, personaliza-se o problema logo imediatamente. É o Carlos Serra. Não, não é um Carlos Serra. Isto é um assunto coletivo, é de todos nós. Vão irritar o Carlos. Não vão irritar o Carlos Serra. Ele vai ficar zangado. Não. Parece que é uma coisa... chega a ser pessoal. É que não é. Absolutamente não. Eu digo sempre, lixo no chão é lixo na nação.
Então, ou um tiro na nação. Portanto, quem vai visitar um país porco, imundo, um país que cheira mal? Sim. E há zonas que cheiram Sim. muito mal. Muito mal. Montes de mal. Não é suposto haver cheiros, maus cheiros, não é? Sim. Então, falamos de turismo, precisamos de investir mais na economia, no empreendedorismo, nas iniciativas, mas no final do dia nós resolvemos coisas muito simples. Portanto, não deitar nada no chão. No chão, sim, é só isso. Só isto. Eu concordo plenamente. Há algumas iniciativas que eu já vi, por acaso deve ter estado envolvido a banda desenhada do Dr. Clima. Eu acho que era uma iniciativa, eu não estive, mas uma iniciativa interessante. As crianças aprendem muito com desenhos e fazendo e aprendendo na escola. A história das hortas nas escolas é interessante porque elas aprendem. O Dr. Clima, ele ensina por mensagem-chave do que é o evento extremo, que não deve, por exemplo, deixar as luzes acesas por causa de conservar a energia e melhorar, né, a eficiência ao nível do planeta, não desperdiçar água, tratar o lixo ou separar ou reciclar, enfim, são mensagens curtas que as crianças podem aprender brincando e acho interessante, é uma estratégia interessante. No setor de saúde nós também pensamos em investir no ensino e formação, mas eu concordo plenamente, é um problema de base, nós temos que começar da base. E não é que investindo em todos os profissionais de saúde para uma consciência climática que nós vamos melhorar. Nós temos que investir começando do processo de educação, mesmo no sistema nacional. Eu tenho a sorte, tenho filhos e estudo com eles de vez em quando, e a minha filha estuda ciências naturais. E ela estudava, há poucos dias, a componente do lixo. E eu achava engraçado o quão as mensagens são muito limitadas para as crianças. Dentro do currículo, muito limitadas. Ela, mãe, as principais doenças do saneamento. Eu, pois, diz-me lá o que está no livro. Ela dizia, aqui só diz pólio e diarreias. Eu fiquei a olhar para ela e disse, ok, é melhor eu não mudar isto, a vizinha dela, neste momento, porque é o que está no livro dela e é o que está no Sistema Nacional de Ensino. Mas isto mostra muita fragilidade no sistema, que significa que precisa realmente desta atividade coordenada entre a educação, a saúde e vários outros setores para melhorar também o que já existe no nosso currículo, no nosso sistema. E só assim nós podemos avançar também para os outros níveis, formar profissionais a nível técnico-profissional, na saúde, formar os médicos. Muitos dos meus colegas não têm muita informação sobre questões de mudanças climáticas. E se eu chego a uma sala, eu sou a maluca da sala a falar sobre este assunto. Eles até percebem o que está a acontecer com o mundo, mas o foco para eles é tratar as doenças ou preveni-las. Então, mudanças climáticas entram neste fator. Na saúde. Exatamente. Então, é um processo ainda que deve ser melhorado na educação e é a todos os níveis, sem dúvida. Pegando um bocado nesse exemplo, que nós também já tínhamos feito este diagnóstico dos nossos livros, dos currículos, né? A parte também que diz respeito à flora e à fauna está profundamente tratada superficialmente, quer dizer, aquilo depois quando vamos para as atividades económicas, caça, pesca, etc., portanto ainda estão numa abordagem extracionista antiga, ultrapassada e completa. Então nós não conseguimos que uma criança saia de uma escola a gostar do animal. Aliás, nós não conseguimos que goste de uma árvore, porque às vezes o que se fazem às árvores não está correto. Há uma escola aqui na cidade de Maputo que, por causa da vizinhança, cortou cerca de 15 árvores que tinham no mínimo 50 anos. Então, uma parte desta escola, a escola primária, está hoje, no pátio está ao sol. Imaginemos, portanto, num período quente. E ninguém me conseguiu convencer porque que aquelas árvores foram cortadas. E também não vi novas árvores diferentes a serem plantadas. Aquelas árvores estavam lá desde antes da independência. Então hoje a árvore é um problema, é um empecilho, está no lugar errado, tem que ser abatida. Os animais também temos medo deles, ou são simplesmente para serem abatidos para comer,
ou para dizer, então, quando falamos até de ansiedades e dessas coisas, e há aqui um desfazamento muito grande, as crianças têm acesso à tecnologia, né? Têm melhores condições de vida, bem-estar, e há outras que não, que ainda vivem nesse ambiente. Sim. Mas atenção, esse ambiente está cada vez mais degradado. Os miúdos que vão à praia, nem sabem como se comportar, não sabem nadar, etc, etc. E os outros que estão agarrados aos celulares dentro de casa. Sim. Então, esta ansiedade também, penso eu, é resultante de um distanciamento cada vez maior da natureza. Sim. Eu não me recordo exatamente da expressão que eu vi outro dia, mas é uma doença que é mais social do que propriamente... ligada à saúde, não sei, que é uma espécie de síndrome, mais mental, sim, uma espécie de síndrome de desfazamento, de distanciamento da natureza, qualquer coisa também, isso tem um nome, portanto é um stress que é resultante de um cada vez maior distanciamento em relação ao mundo natural. Isto foi documentado nos Estados Unidos da América. Para já ainda tem uma abordagem social, ainda está mais para os domínios da sociologia, mas eu já não tenho muitas dúvidas que isto já esteja afetado no humano. Sem dúvida. O ser humano ainda é um caçador-coletor. O período da agricultura tem 10.000 a 12.000 anos. Okay? Começaram os grandes impactos, é verdade. Nós outros, o homem urbanos, portanto, somos minúsculos na história. Sim. Então, eu diria que a natureza faz parte de nós. Sim. Está no nosso gene, no nosso DNA. Se a gente cria esse desfazamento, sofremos. Sim, é verdade. Falaram aqui de alguns projetos que já estão ou que já foram feitos ou que estão em prática ainda. Queria pedir que partilhassem mais sobre projetos que ajudam com a educação ambiental e com esta questão da saúde também. Vamos começando, nós temos um projeto ativo que é a Cooperativa Repensar, ativo na Macaneta, entre vários, mas acho que o mais emblemático pelos números e impactos e resultados é o que acontece na nossa localidade da Macaneta, mas hoje também integrada, parte dela integrada no município de Maracuene. Então nós lá temos aquilo que chamamos o programa de inclusão, que adotou-se cerca de 160 a 170 crianças que frequentam, portanto, o tempo livre connosco, ou seja, têm sessões desde clima, ambiente, a higiene, a segurança, muito importante, né? Prevenção de riscos, passando por um reforço de conteúdos escolares, portanto, desenvolvimento de habilidades, muito contacto com a natureza, com o desporto, com um bocadinho de tudo, é um pacote completo que nós damos, ocupando o período da manhã ou o período da tarde, conforme tanto a escola deles, o calendário de escola. E é muito bem sucedido porque nós sentimos que aqueles miúdos estão a progredir de forma incrível relativamente aos outros que não frequentam programas similares. Fora isso, nós também temos uma intervenção na escola e abrangemos 1.000 crianças na escola primária da Macaneta e cerca de metade desse número na escola primária que existe em Buva. Portanto, só com esta experiência de educar no terreno, seja no nosso ecocentro, seja no próprio recinto escolar, diariamente, portanto, com este enfoque, nós conseguimos ver progresso. Então, isto é talvez um dos melhores exemplos. Conseguimos influenciar a casa também. Portanto, conseguimos passar mensagens para casa. Isto também leva-nos para outro campo, que é como, através da educação formal, conseguimos influenciar adultos, que são mais difíceis. São parte fundamental na educação das nossas crianças. E na higiene, já agora fazendo aqui para a Tatiana uma ponte, é impressionante o déficit e a lacuna que nós temos neste campo. Crianças que não tomam banho, que não são ensinadas a tomar banho, a ter a sua higiene, que desenvolvem doenças básicas como tinha, sarna, pele, que não sabem usar uma escova de dentes, que uma escova de dentes chega a ser partilhada em casa por 5 pessoas. Okay? E é a mesma escova, uma eternidade. Então estes são os dados da nossa extrema pobreza. Não, sem dúvida. Eu acho que
Eu não consigo pensar em nenhum projeto específico que é só saúde. Eu acho que a maior parte deles são assim conjuntos. Sim. E pronto, os benefícios, como esteve aqui a dizer o Carlos, são claros. Ou seja, há uma mudança de comportamento nas crianças que leva-as também a terem este papel de educadores em casa, de chegarem a casa e dizerem, olha, a partir de agora escova-se os dentes de manhã, à tarde e à noite, por exemplo. É uma ação simples que os pais vão olhar para eles e vão dizer, mas de manhã não chega? Ou só à noite? Quer dizer, é um processo que a saúde sempre vai incorporada, resolvendo os problemas ou educando para a higiene, educando para o saneamento. Nós estamos a educar e a prevenir um monte de assuntos relacionados com doenças que se relacionam ou com a água, ou com os vetores, ou que de alguma maneira afetam a pele. Estive aqui a falar, crianças que têm... não devíamos ter crianças com sarna. Sim. Em Moçambique, não devíamos ter crianças com tinha, né? Com estes, são carrapatos, né? Que estão... Então não devíamos ter, justamente porque há este processo de educação que falta, mas que não pode ser só saúde. Tem que ser realmente integrado com vários outros aspectos sociais, ambientais. Então, os projetos têm que ser realmente desenhados para estarem todos assim alinhados e terem todas estas componentes. Certo. Estamos a caminhar para a reta final, mas uma forma rápida de tirarmos aqui algumas perguntas que podem ter ficado. Podem dar exemplo, cada um de vocês, uma ação rápida, prática neste caso, que qualquer família pode começar a fazer hoje? Sim, eu acho que, acima de tudo, focando no ambiente e na sua relação que tem com o clima, uma melhor gestão de resíduos a partir de casa. Claro que a primeira coisa é reduzir o consumo. Sim. Nós trazemos embalagens que não precisamos, né? Exageramos nos sacos plásticos, deviam estar banidos do território nacional e ainda não tivemos essa coragem de fazer. Mas acho que essa cultura tem que ser assumida por nós outros. Reduzir drasticamente, prevenir, passa por isso, mas depois gerir corretamente. Mesmo que não tenhamos um sistema lá no bairro, algo pode ser feito. Portanto, queimar nunca, enterrar orgânico sim, podemos enterrar, reunir tudo que tem valor e entregar a um catador. Portanto, é só sabermos, checklist, o que é que os catadores procuram. Ainda hoje vi um catador aqui na cidade de Maputo que estava carregado de sacos plásticos. Plásticos significa que existe já. Então, nós podemos libertar as impurezas, até lavamos o lixo, limpamos o lixo, parece uma coisa maluca, mas é assim. Sim. A verdade, antes de desperdício, separamos tudo isso e entregamos. É muito melhor do que ir queimar, enterrar ou jogar de qualquer maneira, que a pessoa acha que está a fazer uma coisa, é desarrascar-se disso, está a jogar em si próprio. Quem tem quintal ou vive num prédio, tem uma varanda, por favor, rodeie-se de verde. É fundamental, é mais oxigênio, é mais absorção de gases de poluição. Já é um problema a saúde a nível dos centros urbanos na Grande Maputo, mas em Nampula e na Beira, por causa do número de automóveis, da queima dos escapes, não é? Da queima de combustíveis fósseis e do estado de conservação desses veículos, portanto libertam também muita porcaria. Então nós precisamos de muito verde, tem que absorver. Então a árvore não é um empecilho, pelo contrário, há pessoas que derrubam tudo o que lá está, arranjam um terreno na Macaneta, derrubam árvores que são endémicas, que são dali ou que são incríveis, portanto têm uma componente de resiliência, elas foram feitas mesmo para resistir aos ventos mais fortes e segurar os solos. Não são aquelas árvores de crescimento rápido na vertical, não, são assim largueironas. Ou às vezes até canhoeiros, maçaleiras, derrubamos estas árvores para depois plantar uns arbustinhos deste tamanho, uma palmeira que não tem nada a ver connosco. E além do mais, os animais, ensina as suas crianças a gostar de animais. Então, isto é fundamental. Eu acho que Moçambique deve ser um dos países que está mesmo lá no final da lista em termos de proteção de direitos dos animais. Portanto, é horrível o que se passa no geral. Portanto,
temos um medo de tudo e mais, mas ensina a gostar, comece nos pequenos exemplos, num cãozinho, num gato e por aí assim. Os animais não têm culpa do que nós somos. Sim. Não tem. O Carlos falou muito. Mas só mesmo para acrescentar, na família eu acho que a questão dos alimentos mais saudáveis, ou seja, terem hortas ou... Estive a explicar que a sua mãe tem hortas até hoje, mas acho importante, os meus pais também, e têm esta cultura de o que é orgânico tende a ser melhor, e é verdade. Sim. Então a família pode perfeitamente fazer, e fazer disto também um momento de união. Estarem todos juntos a plantarem ali os diferentes alimentos que eles próprios vão consumir, e criar esta consciência também ao nível da criança de que lembras-te que isto é que tu plantaste, podes ir lá buscar e depois vamos levar para a mesa, e criar este ciclo. É importante para elas perceberem também de onde é que vem os alimentos. E o outro aspecto seria a água, também mesmo alinhado na questão dos desperdícios. Sim. Acho que nós temos muito desperdício de água. Imenso. Na zona urbana, nem falamos. Né? Então, acho que a família também pode trabalhar junto e criar esse momento de união em conservação, tratamento, e assim, obviamente, estará também a evitar um monte de doenças. Sim. E um mito comum sobre o ambiente, sobre as mudanças climáticas? Mito? Sim. Não me ocorre assim uma coisa agora. O que me ocorre é que nós achamos que as crianças não são capazes de nos educar. Ok. É o único que me ocorre. Mas e elas aprendem muito na escola sobre a questão ambiental e que podem passar para os pais. Então acho. Só mesmo achamos que tudo tem de ser feito por uma entidade externa, alheia, superior, seja lá que é o governo, o Estado, o município, seja lá o que for. Portanto, a gente esquece que esta realidade de Estado tem em Moçambique pouco mais de 100 anos e já vivíamos, pelo menos sem o Estado moderno, vivíamos noutras condições, mas então fazemos muita coisa errada porque pagamos a taxa de lixo, não é? Sim. O município não resolve os problemas lá no bairro, então a nossa manifestação é completamente imbecil, chega a ser imbecil. Portanto, no final do dia pagamos todos, vamos todos. Então eu acho que a gente tem que perceber que a responsabilidade passa também por nós. E nós podemos fazer a diferença. Às vezes um problema crónico que temos no bairro de erosão, simples, de escoamento de águas, pode ser resolvido por uma comunidade. Sim. Se nós juntarmos os moradores, nós resolvemos aquilo. É verdade. Simples. Muito obrigada. E uma mensagem de esperança para os pais, para os jovens, para as crianças que conseguiram acompanhar este nosso episódio hoje? Eu acho que ainda há um futuro. Ainda há um futuro. Há um futuro para todos nós, para um planeta, mas este futuro depende de nós. Sim. Depende do nosso comportamento, da nossa atitude como seres humanos, e todos juntos faremos a diferença. Eu diria a seguinte frase, a frase que nós usamos é um bocadinho icónica, portanto, ensina as suas crianças lá em casa, lixo no chão, não. Ambiente no coração. Uau. Lixo na lata, sim. A minha escola, ou a minha praia, ou o meu bairro, ou o meu país, a minha cidade é um jardim. Uau. Então, rima tudo. Obrigada. Chegamos ao fim deste episódio. Eu queria mais uma vez agradecer ao Carlos e à Tatiana. Obrigada por partilharem conhecimento, exemplos reais e, acima de tudo, esperança para as pessoas que estão aqui a assistir-nos. A todos que nos acompanharam, obrigada pela presença e até o próximo episódio. Tchau.